4 dicas que vão te ajudar a aumentar a sua colheita no cultivo indoor. Vão fazer você ter colheitas de flores maiores, mais resinadas. Isso vai te deixar mais feliz, é claro, né? Comenta aí se você ficaria feliz tendo flores lindas e resinadas maiores na sua colheita. Comenta aqui. Certamente que sim. E a primeira dica para você aumentar a sua colheita é você não usar fertilizante demais. Muitas pessoas têm uma noção de comparar a planta com o animal, com o ser humano. Então eles têm a seguinte noção: o fertilizante é o alimento da planta. Então se eu alimentar ela bem, ela vai engordar e ficar com as flores maiores. Porém, a planta não funciona muito bem assim, ela não tem essa capacidade de engordar igual um animal tem. Então ela não vai engordar. O que acontece é, se você dar fertilizante demais, ela não vai absorver esse nutriente, ela só vai absorver a quantidade que ela necessita e o restante vai ficando no solo. E isso vai se acumulando no solo até chegar um momento que causa o que a gente chama de overfert, que é quando tem muito fertilizante na terra, consequentemente tem muitos sais minerais ali, e isso pode fazer o processo contrário de, ao invés de a planta absorver o nutriente do solo, o solo absorve a água da planta. Então isso acaba causando overfert e é muito prejudicial para a planta. Então, o excesso de nutriente acaba causando o overfert e isso é prejudicial para a planta e não traz um aumento de colheita. Que merda, hein? Sabia não? E a segunda dica é justamente lembre-se do fator limitante. O que é o fator limitante? O seu cultivo ele está limitado no menor fator do seu cultivo. Então tem alguns fatores. Esses fatores são iluminação, nutrição, ambiente, né, que envolve umidade, circulação de ar, terra, né, o substrato, tamanho do vaso, tamanho do espaço disponível e a genética. Então tem esses fatores limitantes. E a sua colheita ela está sempre limitada no menor desses fatores. Ou seja, se de todos esses fatores o que está menor é a luz, não importa o quanto nutriente você use, porque a colheita continua limitada na luz. Então o que você tem que fazer nesse caso é sempre ir aumentando os fatores do seu cultivo aos poucos. Não adianta você vir e coloca ali o melhor fertilizante possível, mas se a sua luz é ruim, não vai adiantar, a sua colheita vai continuar limitada na luz. Então você tem que colocar uma luz mediana, um fertilizante mediano. Depois você coloca uma luz boa, um fertilizante bom. E você vai assim equilibrando, né, as barrinhas para sua colheita estar sempre aumentando ali. A terceira dica é controle o pH se o seu fertilizante precisa controlar o pH. A gente sabe que hoje em dia alguns fertilizantes não precisam, mas se o seu fertilizante ele não tem nada falando que você não precisa regular o pH, então teoricamente você precisa regular o pH. Por quê? Porque o pH ele é traiçoeiro. Ele não vai, na primeira regra que você vai fazer, ele vai vir e vai, pH desregulado. Não, ele deixa você ir indo. Aí você vai indo. Quando tiver lá para a terceira semana, vem e bagunça tudo. E aí você fica doido. Não, o que será que está acontecendo? O que será que foi e tal? E aí pode ser que seja o pH. Então, o pH, ele tem que ser regulado se você não estiver usando um fertilizante que você não tem que regular o pH. E isso, inclusive, faz aumentar a sua colheita. Se você não regula o pH, seu pH desregula, depois você tem que controlar ele de novo. Isso vai diminuindo o potencial da colheita. Então, esteja sempre com o pH regulado. E a quarta dica é, faça o lollipopping. O lollipopping também pode ser chamado aí de limpeza das canelas, que é você tirar os galinhos e folhas de baixo que não estão pegando luz direito para a planta concentrar as energias dela nos buds de cima, que estão mais perto da luz, estão captando mais energia e vão ficar maiores, mais lindos, mais resinados ali.
são as flores de cima. Então a gente tira as flores de baixo para a planta não dividir a energia. Porque o que acontece? A planta, ela tem um mecanismo que é o seguinte: ela tem toda a estrutura dela, né, de folhas e buds e tal, e a parte de cima, ela tá pegando mais luz. Só que o que a planta faz? Ela é inteligente, né? Então ela tem o instinto de sobrevivência. Então ela divide a energia que ela capta em cima, ela divide essa energia com os buds de baixo. Isso faz com que os buds de cima não cresçam tudo que elas poderiam e os buds de baixo cresçam um pouquinho. Porém, eles nunca vão ficar tão bons quanto os buds de cima, os top buds. Então, o que a gente tem que fazer é tirar esses galinhos de baixo, que nunca vão ficar grandes, eles sempre vão ser pipoquinhas. Tirar esses galinhos de baixo para a planta não precisar dividir essa energia, para ela concentrar toda essa energia nos buds de cima, que estão mais perto da luz, vão ficar maiores, as flores vão ficar mais lindas e mais resinadas. Então, fazendo essa técnica, sua planta vai concentrar a energia nos buds de cima. Essa técnica, ela não é a desfoliação. Você vai retirar algumas folhas ali, mas são folhas que estão embaixo, junto com essas pipoquinhas que não estão pegando luz direito. Então, ela não pode estar pegando luz para você retirar ela. Você não vai retirar a folha de cima e tal. Essas foram as 4 dicas, mas agora vem a 5ª dica, que é: se você quer ter flor linda e resinada, acesse o link que está aqui na descrição para você descobrir como você pode ter flores lindas e resinadas com segurança já hoje em dia no Brasil. Então eu vejo você lá, até mais, grande abraço e boas colheitas!